Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao Eu Cristão e essa semana a gente vai falar de um tema muito interessante, muito atual, só que geralmente discutido de forma equivocada, que é a religião e o Estado laico. Para a gente começar, com certeza você já ouviu alguém dizendo que isso faz Estado laico, que aquilo faz Estado laico, mas o que é de fato o Estado laico? O Estado laico nada mais é do que um Estado onde a igreja não interfere em nada no governo e o governo não interfere na liturgia da igreja. No caso, cada um tem a sua independência num Estado secularista. Então a igreja não tem nenhuma influência sobre o governo e nem o governo sobre a igreja. Isso é um Estado laico. Só que o Estado laico aplicado no Brasil é baseado na laicidade, ou seja, você não tem nenhuma influência governamental sobre determinada religião, muito menos o governo te obriga a seguir alguma religião, ele simplesmente te dá liberdade como cidadão de escolher o seu credo e a sua religião. O governo também garante que a sua religião possa prestar cultos, cada uma segundo a sua liturgia, e ele garante a proteção do lugar de culto. Tudo isso pelo artigo 5º, inciso 6 da Constituição. O governo também define o seguinte, no 19º artigo, no primeiro inciso, que o governo não pode estipular uma religião, muito menos estabelecer um culto ou estabelecer uma igreja, só que ele também não pode nem manter, nem proibir, muito menos embaraçar o funcionamento de igreja, ou seja, ele não pode ter nenhuma ligação de dependência com nenhuma religião que seja. O governo tem que ser completamente independente de qualquer religião. Baseado nessas questões que a gente acabou de falar sobre o Estado laico, então por que a gente escuta tanta discussão ou tanta gente falando que isso ou aquilo fere o Estado laico? Na verdade, tem uma confusão muito grande entre a laicidade e o laicismo. A laicidade vem do Estado laico, o laicismo vem do Estado laicista. O Estado laico, ele não te influencia a seguir nenhuma religião, mas ele também não te proíbe de manifestar a sua fé. Você pode manifestar a sua fé livremente em qualquer lugar que seja. Já o Estado laicista, ele não te oferece nenhuma religião, ele não te influencia a seguir nenhuma religião, mas ele inibe a prática de outra religião, ou ele inibe você de se manifestar a sua fé. Ou seja, o Estado laicista, ele é antirreligioso, o Estado laico não. Então, quando alguém chega e fala que um cara pregando numa praça pública está ferindo o Estado laico, na verdade ele está se baseando no Estado laicista. No Estado laico não tem nenhum problema pregar em praça pública. A única coisa que o Estado laico te garante é que você também pode pregar em praça pública. Qualquer cidadão pode. É um direito que te assiste. Então, se você está preocupado com um cara que está pregando uma determinada religião na praça pública, pregue a sua religião também na praça pública. Porque é isso que o Estado laico garante. Culto público também não fere o Estado laico. Então, se determinada igreja definiu fazer um culto público em determinado local e você está se sentindo incomodado com isso, pegue a sua igreja, a sua religião e vá fazer um culto público, é um direito que te assiste. Agora, isso não fere o Estado laico. Você não pode dizer que uma religião fazer um culto público está ferindo o Estado laico, de forma nenhuma. Tá? Outra coisa que muita gente reclama é da bancada evangélica no legislativo. Bom, todo mundo que assume uma vaga no legislativo, seja deputado estadual, federal, senador, ele tem uma religião. E provavelmente ele segue sua vida com base naquilo que ele crê. Então, no legislativo, não tem só cristãos, tem católicos romanos, tem espíritas, tem ateus. Então, você dizer que uma bancada evangélica fere o Estado laico é completamente ignorante, porque na verdade quem se candidatou não foi a igreja evangélica, quem se candidatou não foi a religião do deputado ou do senador. A pessoa, o intelecto dele se candidatou. E o fato dele ser um religioso não interfere nisso, e não está ferindo o Estado laico. Ele simplesmente está colocando em prática aquilo que ele acredita ser correto e aquilo que ele aprendeu através da sua moral religiosa. Então não é porque nós temos determinada quantidade de candidatos evangélicos no legislativo que isso fere o Estado laico de maneira nenhuma. Nós temos também diversos candidatos ateus no legislativo, nós temos também católicos romanos demais, isso não está ferindo o Estado laico. É uma grande besteira. Outra coisa que a gente escuta muito falar também é com relação às provas aplicadas para adventistas em dias anteriores ou subsequentes ao sábado. Isso também não fere o Estado laico. Por que não fere o Estado laico? Em primeiro lugar, nem sempre essas provas são aplicadas em dias anteriores ou subsequentes ao sábado. Essas provas só são aplicadas quando não interfere na logística do concurso ou na logística do vestibular, ou seja lá do que for. Por exemplo, tem uma prova no sábado, só
que essa prova do sábado vai ser aplicada no domingo para presidiários, por exemplo. Se um adventista do sétimo dia decidir que não vai fazer essa prova no sábado e tentar adiar a prova dele para o domingo, ele vai conseguir, porque essa prova já vai ser aplicada no domingo para os presidiários, ou seja, não vai interferir na logística da prova. Entendeu? O governo não está alterando alguma coisa, algo no calendário, para poder simplesmente beneficiar um adventista. Muitos adventistas já tiveram seus pedidos negados com relação à remarcação de provas. Inclusive, um adventista uma vez tirou o primeiro lugar na primeira prova e na segunda prova foi impedido de fazer, porque simplesmente a prova ia ser aplicada no sábado e o governo não quis remarcar a prova para ele, e ele perdeu a vaga. Ou seja, a questão da remarcação da prova para adventistas não é um fato, não é uma regra, é uma exceção, e essa exceção só acontece quando não interfere em nada para o governo. Então não está ferindo o Estado laico. O governo não está se mobilizando para modificar o dia da prova para um adventista. Se essa prova for aplicada em um dia subsequente ou anterior, o adventista vai fazer essa prova com qualquer outra pessoa que tenha que fazer nesse outro dia. Outra coisa também que falam muito, sobre símbolos em repartições públicas, ou em colégios, ou em hospitais públicos. Isso também não está ferindo o Estado laico. Por que não está ferindo o Estado laico? Não foi o governo que definiu que aquilo deveria estar ali. Não foi a presidente, o governador ou o prefeito que chegou lá no hospital e falou, olha, isso aqui é um símbolo governamental, a repartição pública agora vai ter que ter uma cruz, ou toda a repartição pública vai ter que ter uma imagem de Buda. Não, isso não é uma coisa que vem do governo. Na verdade, na grande maioria das repartições públicas, a maioria dos funcionários partilha da mesma fé. Então eles se juntam e eles definem que tem que colocar aquela cruz com Cristo na parede, ou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso não foi o governo que estipulou, e sim os funcionários que, através de sua fé, eles que partilham a mesma fé, decidiram colocar aquilo ali. Então, se isso está te incomodando, cara, uma imagem numa repartição pública, você tem todo o direito de fazer um concurso público, de entrar para um órgão do governo, reunir os seus colegas e colocar a imagem que você acha que deve ser colocada. O Estado laico não proíbe ninguém de colocar uma imagem na parede. Ele simplesmente dá o direito a todos de colocarem a imagem que quiser na parede. É muito pelo contrário. Então, o fato de eu trabalhar numa repartição pública e do Estado laico estar em vigor não me proíbe de colocar algo da minha religião ali. Só te garante que você também possa colocar algo da sua religião ali. Esse é que é a grande jogada do Estado laico. Não é proibir, e sim dar direitos à liberdade religiosa para todos. Então, se você é católico, você pode botar sua imagem Nossa Senhora Aparecida. Se você é budista, você pode botar uma imagem de Buda, entendeu? Agora, se você é ateu, cara, aí já é um grande problema, porque você não tem nada para pôr na parede. Com relação à pregação na praça pública é a mesma coisa. Se você é católico, você vai pregar a sua religião. Se você é budista, você prega a sua religião. Se você é espírita, você pode pregar a sua religião. Agora, se você é ateu, cara, você não tem nenhuma religião para pregar na praça. E aí a gente já não pode fazer nada, porque é uma escolha sua. Você definiu que nenhum Deus era coerente, que nenhuma religião era correta, então você decidiu viver a ausência da religião, porque o ateísmo não é uma religião. É exatamente o contrário, a ausência de religião. E se você não tem nenhuma religião, você não pode pregar em praça pública, você não pode colocar nada na parede. Paciência, cara. Agora, se você tem uma outra religião, ao invés de você ficar criticando quem colocou o negócio na parede porque está ferindo o Estado laico, você vai lá e você coloca algo da sua religião na parede. Ou então, ao invés de você reclamar do cara que está pregando em praça pública, você vai lá e prega a sua religião na praça pública. Se candidata a deputado ou a senador, entendeu? É assim que as coisas funcionam. O Estado laico não proíbe ninguém de externar a sua fé ou de professar a sua religião em local público. Muito pelo contrário. Como a gente teve recentemente uma discussão enorme em torno da palavra Deus, da frase Deus seja louvado no real. Cara, a palavra Deus seja louvado no real também não fere o Estado laico. Por diversos motivos. Em primeiro lugar, Deus não é uma pessoa. Deus é um cargo, entre aspas. Então, eu sou cristão, se você é cristão, independente de ser protestante ou católico romano, você tem Deus, Jeová, como Deus único e verdadeiro. Agora, se você segue uma outra religião, onde de repente Deus é o sol, Deus seja louvado faz todo sentido para você também. Qualquer pessoa que tem uma fé teísta consegue aceitar a palavra Deus seja louvado no real sem nenhum problema, independente de ser Jeová ou qualquer outro Deus, porque Deus não é uma pessoa e sim um cargo. Agora, se você é ateu, cara, e não acredita em nenhum Deus, paciência, entendeu? Agora, tirar a palavra Deus seja louvado no real porque fere o Estado laico, não fere o Estado laico. Até porque ninguém se converteu porque leu a palavra Deus seja louvado no real. Isso não é uma influência
direta do governo na sua religião. Você lê a palavra de Deus, seja louvado no real, não obriga você a ser cristão, não é uma influência governamental na sua religião. Você pode continuar sendo budista e usando o real, isso não tem nenhum problema, entendeu? Não tem uma restrição religiosa a favor do real. Então, no Brasil, ao meu ponto de vista, não tem nada ferindo o Estado laico. A liberdade religiosa está aí para quem quiser fazer uso dela. Entendeu? Você pode pregar onde você quiser. Se você está achando ruim um culto público cristão, você pode fazer um culto público também. Entendeu? A liberdade religiosa é igual para todos. Não tem nada ferindo o Estado laico estipulado pelos artigos 5º e 19º da Constituição. Agora, é claro que num país grande com relação ao território e com uma quantidade populacional enorme como o Brasil, em algum lugar talvez o Estado laico esteja sendo ferido agora, ou em algum município menor e talvez desconhecido, houve algo que feriu o Estado laico. É claro que provavelmente devem existir exceções, mas na coisa mais macro do país, com relação ao que a gente escuta todo dia, eu não vejo nada que esteja ferindo o Estado laico. E essas coisas que a gente escuta todos os dias repercutindo, que fere o Estado laico, que fere o Estado laico, na verdade não está ferindo o Estado laico em nada. Eu nunca vi o governo influenciando ninguém a seguir determinada religião. Então se você está incomodado, cara, para de falar que está ferindo o Estado laico e vá pregar a sua religião. Vá fazer algo que faça com que as outras pessoas sejam adeptos da sua religião. E se você não tem religião, se você é ateu ou agnóstico, paciência. O que não dá é você ficar repetindo o tempo inteiro que um cristão está ferindo o Estado laico, que um católico está ferindo o Estado laico. Porque o Estado laico não reprime a manifestação religiosa, muito pelo contrário, ele libera essa manifestação a todos, inclusive aos ateus. Se quiserem, é um direito que te assiste, sai gritando por aí que Deus não existe. Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/eucristal. É isso aí, até o próximo vídeo.